Pessoal, hoje eu estou com a oportunidade de gravar a maior caminhonete, a maior picape do Brasil. Simplesmente a Bodona Ram 3500 Longhorn, versão top de entrada, top de linha, melhor dizendo. E, gente, olha só o tamanho desse carro. Não é à toa, são 6 metros de comprimento. Ele quase não cabe nessa garagem, que é uma garagem grande, né? A minha garagem. A gente vai já falar com o dono para ter a opinião especialista do dono. Porque uma coisa é você pesquisar, você olhar na internet os dados técnicos, a gente vai já passar para a ficha técnica dela, mas outra coisa é falar com quem realmente anda no dia a dia nesse carro, tá? É um carro espetacular. A gente vai ver tudo desse carro, ficha técnica, começando aqui pela frente dela, o emblemazão Ram. Essa versão é uma 2024, tá, pessoal? A versão 2025 ela teve algumas alterações que eu particularmente considero que até deixaram o carro mais feio. Eu acho que a parte da imponência desse carro é, sem dúvida nenhuma, os cromados. E isso é muito bem desenhado nesse carro, tá? Muitos cromados, acho que faz parte da imponência do carro. Aqui a gente vê rapidamente o reboque, a gente vai falar de tração, de capacidade de carga desse carro, faróis em LED, faróis inteligentes, né, eles são direcionais, eles conseguem baixar a luz quando você encontra a luz alta na estrada, na rodovia. Essa versão ela tem o sensor de estacionamento, claro, aqui a câmera 360, e o sensor ADAS dele é de mudança de faixa e frenagem de emergência. Outra coisa interessante que a gente vai já passar para analisar desse carro é que nas outras versões esse retrovisor era rebativo manualmente, esse aqui é elétrico, ele vem para cá justamente para poder você ter uma visão do reboque. Esse é um carro tipicamente americano, então é comum dos americanos usarem esse carro para rebocar trailer, né, para camping. E aqui no Brasil para rebocar quem tem cavalo, quem tem boi ou quem vai rebocar qualquer coisa, né. A Longhorn ele tem esses light cabs, que são os piscas de cabine. A gente vai ligar também para ver como é interessante, né? Na verdade é um carro com todas as características de caminhão, né? 3.500 quilos de peso bruto, um comprimento de 6 metros, mais de 2 metros de largura, 4,7 metros de entre-eixos. Então, cabe uns 3 móveis aqui entre uma roda e a outra. Agora, sem a gente alongar muito, antes de passar aqui o Cummins, né, que é o motor, antes da gente passar para a parte de especificação técnica, motor, parte interna, eu vou fazer um take aqui com o proprietário desse monstro, da Bodona, e ele vai me explicar como é ter uma bicha dessa no dia a dia. Gente, eu estou aqui com o Maurício Júnior, e ele vai me dizer: Maurício, você usa esse carro, ele é mais para o seu uso de rodovia, urbano, misto, como é que é? Pessoal, muito obrigado a você pela oportunidade. Esse é o meu carro de uso diário. Eu sempre falo que é o meu carro do dia a dia. Eu vou na padaria, vou na farmácia, vou trabalhar e pego estrada. Não tenho uso off-road dele, né? Isso é uma característica minha, eu não tenho nenhum uso fora de estrada. Não faz aquela trilha, aquela coisa? Não faço trilha, propriedade rural, não é o nosso rolê. Então, não temos nada disso no dia a dia. É o carro de uso, eu não uso outro carro, tenho outros carros menores que eu poderia utilizar, não utilizo. Então, com todas as peculiaridades que a Ram pode me entregar, é o carro de uso no bom e no ruim. O que seria assim, surgem muitas perguntas na internet, né? Como é sair com esse carro e achar uma vaga para ele? É realmente um problema assim? É trabalhoso, então assim, ter uma Ram dessa versão, que tem alguns um pouco menores, eu sempre falo que o cara tem que estar preparado para todas as particularidades dela. Do contrário, tu não vai se adequar, o uso não vai ficar interessante, a pessoa não vai ficar feliz com o uso. Então, para mim não é tão estranho, já que eu venho de uma família que mexeu com carreta, caminhões grandes, muitos anos. Então, apesar de ser grande, nós já éramos acostumados com veículos de grande porte. Então, sim, existe a dificuldade de estacionar. Se eu disser que não tem, é mentira deslavada. Então, mas é só saber, entender. Sai de casa entendendo que tu não cabe numa vaga comum, que tu não cabe em qualquer vaguinha, que tu não passa numa rua muito estreita e o estresse diminui. Não é que em determinado momento a gente não vai
ser impactado com alguma situação urbana que dificulte. Mas se tu já sai de casa sabendo, tu não é tão surpreendido. Isso, então você vai se adaptando com o uso, né? É muito importante quem vai comprar esse carro saber o que está comprando, não é? Exato. E você é uma pessoa que exatamente sabe para que eu vou usar esse carro para quê. É só para eu andar na cidade, eu vou estacionar, vou para o shopping, vou levar meus netos, será que esse carro atende? Não, esse carro então ele é utilizado para você pega a rodovia com ele, você faz o seu trabalho, vai fazer tudo, mas já sabendo que quando tem alguma peculiaridade do carro, você está prevenido. Já estou prevenido, eu já entrei sabendo, então eu já saio de casa, rapaz, eu tenho que ir no centro. Aqui em São Luís, por exemplo, né, no teu quintal, no centro aqui eu não ando com ela em dia de semana, aí eu vou de táxi. Esse final de semana ainda dá para arriscar, mas dia de semana sem condições. Então é entender o que tem no carro, para depois não dizer assim, o carro é ruim, não é que o carro é ruim, o carro é muito específico. Eu gosto até de aquele menino do canal Máquina, eu não me lembro agora o nome dele de cabeça, mas ele fala, RAM 2500 e 3500, elas são veículos muito técnicos, então tu tem que entender o que o carro tem, simples assim. Não basta só chegar, achei bonito, vou comprar pelo status, vou montar e dirigir, você vai acabar sendo infeliz com o carro, né? Muitas pessoas que não têm o entendimento prévio da especificidade dela acabam depois eventualmente se arrependendo da compra, não pela má qualidade do veículo, mas sim por não estar preparado para as situações que o veículo vai colocar. Exatamente. E me falar um pouco assim, o consumo desse carro. Como é que é o consumo dele de rodovia? Como é que é o consumo dele urbano? O consumo dela, o meu uso é basicamente misto, meio a meio, cidade e estrada. Eu não tenho assim muito na proporção mais um do que o outro. Então o meu consumo dela geralmente médio está girando na casa aí de menos de 5,5, 5,2, alguma coisa assim, misto, tá? Só BR, se eu tirar uma média numa BR boa, eu consigo fazer um pouquinho mais de 6 em velocidade cruzeiro na casa de 100 por hora. Há relatos do pessoal do RAM Clube, ao qual eu também participo do RAM Clube Brasil, o único clube reconhecido pela Stellantis, tá? Que é o grupo a qual a RAM faz parte, após um remap, chegam a fazer acima de 8 na 3.500 já com essa motorização aqui. Então é o meu caso que eu não mexi. Então tem esse relato. Na minha mão, a gente chega ali no consumo rodoviário consciente na casa de uns 6,2. Até porque um carro desse, né, com peso, lá a gente vai já falar disso, lá tem muito torque, né? Mas não é um carro para você andar com velocidade muito alta. Não, ela tem muito peso, muito torque, muita potência, então tem muito tudo. E aquela história, isso tudo tem um custo. O custo é o consumo. Tu não consegue movimentar um grande corpo do lugar sem gastar uma grande quantidade de energia. É isso aí. Então vamos agora para mais detalhes. O Maurício Júnior vai explicar um pouco mais para a gente de umas modificações, umas melhorias que atendem melhor o uso dele. Maurício, esse pneu, né, um Aro 17, só mostrar aqui esse emblema da Bodona, mas você disse que trocou o pneu por atender melhor o seu uso, né? Conta pra gente que modificação que fica com esse pneu. Vamos lá. Os pneus originais que vem na RAM, agora eu não me lembro a medida de cabeça, mas eles deixam o carro, além de mais baixo, menos imponente. Pode ver que se tu olhar a minha em relação a um veículo que está com pneus originais, a minha tem um aspecto muito mais robusto. E também o carro acaba ficando um pouco mais duro. Esses pneus de porte maior, eles já têm uma forma de medida diferente. A gente calcula a medida pelo diâmetro total dele. Esse meu tem 37 polegadas de diâmetro total, 13 polegadas e meia de largura, e eu mantive o aro original do carro, que é aro 18. Ao contrário dos pneus normais, que a gente calcula a largura e o percentual de altura aqui. Esse aqui já não, o que deixa o veículo mais macio. Com esse pneu, ele fica sim mais macio do que o original. Pula menos? Hã? Ela pula menos? Também, balança menos, joga menos. E uma ressalva, isso aqui são pneus ATS, então eles não são barulhentos na BR. Porque quando tu tem pneus MT, MTS ou Mood, eles fazem muito barulho. É aquele famoso pneu que canta na estrada. Como vocês vão ver no vídeo também do Moacir, aproveitando aqui, eu dei uma elevada nela. Então eu elevei na dianteira 2 polegadas, que dá 5,2 centímetros, e na traseira algo em torno de 2,5 polegadas, que vai passar um pouquinho dos 6 centímetros. Normalmente ela é mais baixa na frente, né? Normalmente ela é mais baixa o carro inteiro. Eu elevei ela toda na casa de 5 a 6 centímetros, fora a elevação. Essa elevação foi com calço? Como foi essa elevação? Eu fiz elevação com calço, tanto na dianteira como traseira, porque a traseira dela, como tu vai mostrar depois, é feixe-mola, então é muito simples. Na dianteira até 2 polegadas pode-se fazer com calço com perfeita segurança.
E com uma ressalva, eu também optei por fazer a substituição dos amortecedores por um conjunto Fox, Sim. que segura melhor um pouco a movimentação, porque como é um veículo para alto volume de carga, ele vazio acaba jogando um pouco mais a carroceria na ausência do peso. Então você tornou o carro assim mais confortável para dirigir, né? Uma dirigibilidade ficou... Sim, depois eu também posso mostrar ali uma particularidade que eu fiz no molejo traseiro que ajudou bem. Isso. Interessante, né, gente? Porque é um carro... O que ele falou aqui do pneu, né? É comum que esses pneus fica aquele pneu cantando. Parece um diferencial velho, fica lá cantando, a gente escuta muito na rua. E aí ele colocou um pneu que resiste, né, ao trabalho, né? E a pressão do pneu desse carro também tem que ter cuidado, né? Com a pressão, ele é muito cheio ou muito vazio. Quando a gente coloca esse pneu, a pressão diminui. Os originais, a montadora recomenda 60 e é o ideal, inclusive, para o melhor tempo de desgaste do original. Nessa medida aqui, a gente usa alguma coisa entre 35 e 45 traseira e dianteira, variando um pouco conforme o uso e o calor do ambiente, lembrando que o ar expande e acaba inflando mais os pneus. Interessante saber disso até, para a gente poder ter uma informação bem técnica. É como eu estou falando, a opinião do dono é muito importante nesses casos. Pessoal, esse carro, se você vai carregar sua família, ou até se você vai subir nele e não tem uma altura tão avantajada assim, e aí você pergunta, poxa, é um carro que tem uma altura, né, do solo enorme. Mas, Maurício, ele tem uma particularidade que facilita isso, né? Tem sim, Maurício. Nessa versão aqui, a gente tem um estribo elétrico automático, tá? Ao abrir de porta, o estribo é retrátil, ele sai, ele saca e facilita o nosso acesso. Com uma ressalva, as versões de estribo fixo, nesse estribo aqui, a gente tem uma altura menos vantajosa. O estribo fixo, ele fica mais ou menos numa altura mediana em relação a essa posição, porque ele não tem esse jogo. Ao abrir, a gente consegue tornar esse estribo numa posição muito mais agradável, principalmente no caso da minha, que como eu já falei anteriormente, eu elevei ela com pneus e com suspensão. Certo. Pessoal, parte interna. A Longhorn, ela vem com essas identificações, né? O acabamento do carro é excelente, tá? Ele é todo em toque macio ao toque, né? Soft touch. Os bancos em couro são em 2 tons, né? Todo terracota, como você pode ver. É incrível, né? Tá aqui a linha Longhorn. Longhorn, para quem não sabe, é um touro americano que tem os chifres maiores, tá? Então, sem piada de quinta série. Olha só o acabamento desse carro. A gente vai já falar com mais detalhes, agora eu vou passar de novo para o Maurício. O Maurício vai falar com detalhes porta-objeto, porta-treco, porta-copo, subwoofer, tudo que ela tem para oferecer para quem adquirir essa belezura aqui. Maurício, conta pra gente aí o tanto de porta-treco, porta-objeto para carregar tudo, né? Muita coisa, muita coisa. Ela é muito bem atendida nisso, tá, gente? Só porta-copos são 10. 2 aqui, 2 nessa parte aqui, mais 2 lá no centro do banco traseiro, que depois o Moacir vai mostrar, e 2 em cada porta dianteira. Então são 10 porta-copo, porta-lata ou porta-garrafa, tá? Porta-luvas de cortesia nós temos 2, um embaixo e um em cima, certo? Aqui tem um vão imenso, tá? Aqui vocês vão ver ter guardado os biscoitos de emergência ali, tudo ele atravessa até aqui na frente, ó, certo? Aqui também tem uma tomada, esse carro... Como o Moacir vai mostrar para vocês depois, tem 3 tomadas, 2 no interior e uma na carroceria. Aqui tá a primeira, a outra tá ali no banco traseiro e a terceira nesse meu lá no Rambox. Mas o Moacir vai mostrar depois também. Nossa, ela parece assim, tem porta-mala de carro popular que não dá isso tudo, né? Praticamente isso, praticamente, exatamente. E ela também vem, como o Moacir estava mostrando para vocês, além dos bed Longhorn, né? Ela vem com toda essa parte texturizada, imitando madeira, que é característico da versão, aqui no meio. Aqui no porta-luva superior também esse detalhamento aqui em cima, isso tudo é característico específico da versão Longhorn, como esse detalhamento meio cobreado no entorno do volante para fazer o preenchimento com terracota igual ao do banco. Ficou uma harmonia excelente, né? Fica muito harmonioso, de fato. Maurício, parte de trás também, aqui os bancos estão suspensos, né? Ela tem mais porta-trecos aqui, né? Mais porta-treco e muita particularidade, né? Esse aqui são os porta-lata do banco traseiro, como eu havia falado. Só que aqui a gente está usando meio que um modo de acampamento. Levanta os bancos e abre essa estrutura que a gente tem. Se tu coloca um colchonete aqui, tu consegue dormir. Olha como fica perfeitamente plano, tá? Eu vou fechar esse lado aqui especificamente para mostrar para vocês. Mais porta-treco aqui, tá, gente? Aqui é onde está guardado um dos meus engates.
E o chicote, aí vocês vão perguntar, Maurício, o que é esse chicote? Esse chicote aqui, Moacir, é um chicote que a própria montadora já manda, envia junto para a instalação de acessórios adicionais. Se eu for instalar algum acessório eletroeletrônico, ao invés de eu proceder com o corte do fio, esse chicote ele é instalado embaixo do painel e os acessórios serão colocados posteriormente aqui. Assim, a gente mexe menos na instalação. Isso aqui já vem. Tá, turma? É característico do carro. Já vem pronto, que é para não precisar eletricista se arriscar, né? Mexer na parte elétrica de um carro eletrônico desse, Mexer muita coisa, exatamente. Agora, moço, eu vou recolher esse aqui para mostrar outro porta-treco que tem dos dois lados, mas no teu lado aí a visão vai ficar melhor. Obrigado. Compartimento escondido agora, pessoal. Para quem nunca viu, a gente tem isso no banco traseiro, nos dois lados, tá? Embaixo aqui dos pés de quem vai abaixo do tapete. Os dois compartimentos, eles são de plástico, tá? Deixa eu levantar melhor esse tapete. Eles são de plástico, então se tu quiser colocar um gelo, alguma coisa, para levar alguma coisa gelada também dá. Depois é só retirar ele para secar e tá tudo certo, tá vendo? Muito prático. Bem prático, né? Muito, muito simples. É feito para ser usado. A RAM, ela faz o veículo para que o cidadão o proprietário utilize. Outro detalhe que aqui ela vem com um carpete, uma parte mais encarpetada presa nesses 4 botões, que eu optei por utilizar sempre porque assim é mais rápido para o meu processo de higienização. Lavei, passei um ar, sequei e coloco de novo. Emborrachado, bem difícil. Emborrachado. O carpete tem que aguardar secar. Aqui ele vai mostrar que tem um subwoofer aqui, né, por baixo. Isso. Original, né? Todo o sistema de som desse carro é assinado pela Harman Kardon. Então já vem o subwoofer original de fábrica aqui embaixo do banco traseiro, ninguém mexe nada, ninguém precisa instalar, adicionar nada, já é um sistema de som muito bom. Parte de conectividade, aqui a gente tem 2 USB sempre duplicadas, jampeadas USB-A e USB-C, na frente também a mesma coisa, e aqui atrás nós temos aquecedores de banco, o banco traseiro e a segunda tomada que eu falei, tá? Mencionando o aquecedor de banco, os bancos dianteiros eles têm aquecedor, resfriador e tem aquecedor no volante nesse carro também. Nossa, até no volante Até eles no capricharam, volante, né? Como ela foi montada no mercado norte-americano, esse carro nasceu lá nós temos alguns estados, né, como todos bem sabem, muito frio, então o aquecedor de volante se faz muito necessário. E ele tem a famosa kit conforto também, que é as entradas, as saídas, melhor dizendo, de ar-condicionado, né? Que atende perfeitamente quem tá aqui atrás, E ainda né? um lugarzinho aqui para tu deixar o telefone encostado enquanto tá ligado no cabo carregando. Show de bola. Pessoal, agora esse aqui é o famoso Rambox, né? Vamos para a Rambox aqui do lado do carona. Mostra aí pra gente, Maurício. Pessoal, isso aqui é o pioneirismo da marca, né? A RAM veio com esse Rambox para utilização, um compartimento mais limpo, mais higiênico, onde você pode guardar algumas coisas mais fácil, até porque ela tem um volume de carroceria muito grande, nem sempre é muito fácil de coletar as coisas. E às vezes, como toda carroceria, penetra água, uma chuva de vento ali, poeira. O Rambox, ele é todo vedado, ó, toda a guarnição. Então aqui, gente, é o dia a dia, tá? É como acontece. Um lado aqui eu tenho auxiliar de partida, colchão inflável, banquinho para beira de estrada aí, nossas estradas em reforma, banco. E do outro lado é só a minha parte de amarração. Então aqui não tem muita coisa. Um banquinho para caso quiser parar também, parar na praia, tá aqui os banquinhos, né? O Sigpare para vir para São Luís, os bancos são muito úteis. Lembrando, pessoal, que não vem assim revestido, tá? Eu, como sou apaixonado e excessivo, cuidadoso, eu revesti tudo para não arranhar muito não plástico. Arranhar, né? Então, o plástico, né? Isso, eu então você botou um carpetor. Não vem assim. Vamos pro Rambox pro lado de lá. Do lado... Agora o Rambox do lado do motorista, né? Isso. Do lado do motorista aqui, como eu falei, a parte de amarração é a mesma situação do lado de lá, é revestir também com uma ressalva. No lado esquerdo tá a tomada, tá, pessoal? Isso aqui é a tomada da minha Starlink, eu optei por deixar ligada aqui, porque essa tomada ela tem um interruptor separado para acionamento dentro da cabine. Esse interruptor ele não está vinculado no pós-chave, como vocês podem ver. É no padrão norte-americano, é claro, né? Esse carro é montado no México, inclusive. Então a tomada é padrão de lá. Mas o fato dessa tomada aqui ter um inversor separado foi o que me levou a ligar a minha antena da Starlink aqui, que eu aciono ela somente quando eu vou pegar a estrada. Esse carro ele tem a Starlink, né? Tem. Então, olha de novo o Rambox, incrível, incrível, incrível. A utilidade, como tudo nesse carro foi pensado, como o Maurício disse, tudo foi pensado para ser usado. Pessoal, aqui a tampa que o frentista gosta, né? Do diesel. E uma particularidade que esse modelo tem, o Arla
você coloca aqui, tá? Ele tem um reservatório próprio do Arla já no abastecimento, ou seja, não precisa não tem muita dificuldade para o abastecimento. É aqui comum, diesel normal, e o Arla que é a limpeza, né? Pessoal, a RAM ela tem abertura automática da tampa. Mostra pra gente, Maurício. Olha só a praticidade. Capacidade de carga imensa. E ele tem aqueles alojamentos ali. Explica pra gente, Maurício. Isso ali é um divisor de carroceria, tá? Como vocês podem ver, a picape ela vem sempre, a maioria delas com esses sulcos no protetor de caçamba. Isso antigamente, o Márcio pode falar melhor do que eu, lá na F1000, né, 250, a gente colocava tábuas para fazer a divisão. Exatamente. A RAM, em algumas versões, ele envia esse divisor de carroceria regulável. Eu abro ali, destravo e posiciono na posição que eu quiser. Assim eu evito que pequenos volumes acabam correndo lá para o final da carroceria, dificultando a vida. Até porque, como tu já falou, é um volume de carga imenso. Eu não preciso ir lá, buscar lá dentro se uma carga escorregar lá para trás, eu não preciso, pega né? o rodo, junta com o rodo, toda aquela confusão. Né? E aqui a gente agora está entrando no foco do carro, né? Como o Moacir falou, que é muito motor, muito torque, muita potência. Esse carro foi principalmente, além de pensado no conforto de quem vai usando, mas esse carro ele nasceu para trabalhar. Esse carro foi concebido para isso. Então, daqui para trás, nós estamos entrando na maior particularidade do carro. Então eles são 1.670 quilos. 1.700 e um pouca coisa, depois a gente deixa aqui na legenda, mas acima de 1.700 quilos em cima e 9.000 quilos, agora eu vou 9 toneladas de reboque. De reboque, respeitando o modelo do reboque. Claro que não nesse, para 9.000 quilos a gente teria que usar o modelo quinta roda ou gooseneck, que é o pescoço de ganso, mas com esse aqui a gente consegue levar até mais ou menos metade disso, uns 4.500 quilos, que a estrutura dele, ele já vem só com o acoplamento, já vem, e essa parte a gente tem que comprar avulsa. Então, cuidado sempre com a capacidade de carga da ponta que você acopla aqui no seu engate da RAM. Tem mais uma particularidade, eu falei aqui lá na frente da câmera 360, mas ela, como é um carro de carga, se eu quiser carregar trailer, ou se eu quiser carregar os cavalos, os bois, ele tem mais uma particularidade, né, Maurício? Tem. Ela tem uma entrada para mais uma câmera auxiliar de trailer, que daí você vai ver, ela já vem com esse menu aberto lá na multimídia dela, que já é da multimídia grande vertical, e tem dois tipos de tomada, tá? A tomada de 7 pinos, que a RAM já usa um modelo diferente daquelas habituais que vocês compram por aí no comércio, para o seu jet ski, a sua carretinha de moto, e a de 13 pinos, para quem tem uma instalação mais complexa, trailers maiores, e principalmente essa aqui é muito utilizada quando você tem um reboque com freio eletrônico. A RAM, nós vamos captar ali a imagem para vocês, ela já vem com a predisposição, instalação original de fábrica para um freio eletrônico, onde você tem a dosimetria do peso aproximado do seu trailer, onde ele vai fazer a compensação eletrônica nesse dispositivo do trailer e também o comando manual de freio independente. Minha família que vem da carreta, o caminhão tinha o famoso maneco da carreta, onde você freava só ela, como se fosse essa função. Perfeito. Maurício, há pouco você estava falando ali do freio do trailer. Explica melhor pra gente como é aqui na prática, aqui dentro, como é que funciona. Isso, se você tiver um trailer dotado de freio eletrônico, né, que é um freio todo comandado por um circuito elétrico, a RAM já vem com a predisposição para isso. Aqui você tem a calibração do peso do trailer, mais e menos do peso estimado de trailer e carga, e aqui você tem o freio independente, ele tem uma mola de retorno, então você teria a opção de frear somente o trailer. Falando em trailer, pessoal, essa versão também tem isso aqui, que é um botão para manobras de ré em trailer. Porque quando você manobra o trailer, você tem que esterçar o volante para o lado ao contrário do desejado ir na manobra. E aqui não, você vira para o lado que você quer que o trailer vá e ele faz o esterçamento ao contrário do volante para vocês. Algumas particularidades também de trailer na RAM: freio motor. A gente usa o tempo todo, mas isso é muito comum em caminhão, então aqui isso é muito útil. Quando a gente tira o pé, você escuta aquele barulho do motor segurando, tá? Aqui a gente tem desligamento do sensor de estacionamento traseiro, que quando você está rebocando, ele fica acusando. Tem o dianteiro também, mas não é aplicabilidade para trailer. E tem o modo tow haul. O modo tow haul, ele é específico para quando você está rebocando. Ao rebocar, você aciona o modo tow haul e ele vai recalibrar a injeção e central de câmbio
para reboque. Com isso ele já vai pré-acionar todos os sensores de leitura lateral de reboque e também reprogramar centrais de injeção e troca de marcha com base num peso adicional do veículo que está sendo tracionado. Pessoal, a bordo da bodona, vamos ver, a gente olha que ela praticamente ocupa a rua toda. Não sei se vocês conseguem ver aqui, não é, Maurício? Ela ocupa a rua toda, né? E é um veículo que requer também uma atenção muito grande ao uso, tá? Principalmente no perímetro urbano, porque como eu posso mostrar para vocês, nós não temos aqui, mas se parar, por exemplo, uma moto ali na frente, ela ficaria totalmente no meu ponto cego, que não dá para ver. Uma moto comum dessas de pequeno porte aí de iFood, ela fica totalmente invisível se o cara parar na frente desse carro. Como se fosse um caminhão mesmo, né? Então ela tem ponto cego de caminhão. Aqui, como vocês podem ver, ela tem todas as câmeras, né? Frontal, né? A traseira, né? Ver que a imagem realmente é melhor, é porque a frontal tá contra a luz, não tá ajudando. E aqui é câmera lá de cima do brake light, que pega a carroceria inteira, tá? Ou essa é a câmera lá traseira, que ela também é por engate, ó, a linha de centro para poder engatar o trailer. E essa aqui é a câmera adicional para o trailer longo, como nós falamos mais cedo, que ela pode ser posteriormente instalada, né? Ar-condicionado de 2 zonas separados, né? Regulagem de temperatura, como eu falei aqui também, refrigeração dos bancos independente aqui do carona, aqui do motorista. Também tem aquecimento de ambos os bancos e aquecimento do volante quando necessário. Então tem aquecimento até do volante, né? Até do volante. Até porque, como você falou, o carro americano, então assim, não é época de neve. Não, é necessário. É necessário. Então vamos lá, vamos a bordo, né? Longhorn, vamos lá, gente. Pessoal, vamos iniciar agora aqui. Maurício. É um carro que, apesar de, pelo tamanho, a potência dele, a gente já começa a perceber que ele é um carro silencioso. Não passa ruído para a cabine mais do que precisaria, né? Então é um carro, a gente vê que ela leva a rua toda, né? Incrível. O câmbio dela é um câmbio 6 marchas, né, Maurício? Isso, essa aqui é um câmbio 6 marchas. Seletor na coluna do volante, que é muito típico do mercado norte-americano, e eu acho muito bonito. Eu gosto, a gente que vem do antigo mobilismo, né, Moacir? Isso aqui exatamente. Tinha muito lá nas Ford antigas, na C10, na Chevy, exatamente. Então eu curto muito a alavanca seletora nessa posição. Essa aqui ainda é aquele seletor mais mecânico, tu ainda sente quando engrena, não é aquele seletor puramente eletrônico. Eu particularmente prefiro essa sensação de ter o câmbio na mão, vamos por assim dizer, de sentir quando ele engrena, mas é uma particularidade. A gente sente que tá seletando, não é verdade, né? A seletora, a alavanca seletora de verdade. Exato. E é um carro que, essa modificação que ele fez dos pneus, a gente já começa a sentir que é um carro que tá pulando pouco. Ela pula pouco, tem uma boa área envidraçada, muito boa da dirigibilidade do carro, né? Ar-condicionado que satisfaz perfeitamente, né? E você vê ali, tem uma picape que parece uma criança perto dessa aqui, né? A bodona realmente ela é incrível. Ela consegue transformar todas as outras caminhonetes em simples carros muito simples, como se elas também não fizessem o trabalho de carga, né? Maurício, então a sensação de dirigir um carro bem confortável, né? Não é pesada, não tem volante pesado, tem uma boa dirigibilidade, não é isso? Sim, sim. Essa aqui ela já vem com direção elétrica, né? As anteriores ali, eu não me lembro até que ano, se é até 2022, por aí teria que checar. Elas vinham com direção hidráulica, então essa aqui mesmo com a alteração dos pneus que eu fiz, a gente já tem uma sensação de melhora na dirigibilidade no que diz respeito ao volante incrível, né? Potência do motor de sobra, vale lembrar que nós falamos 377 HPs. Então imagina que o caminhão plataforma que vai buscar seu carro para o conserto, ele tem de 120 a 180 cavalos de potência. Então esse carro tem mais do que o dobro de potência de um caminhão de pequeno porte. Então ele entrega muito, na minha opinião, ele entrega bastante, assim. E a gente, né, Moacir, nós já andamos com um pouco de tudo nessa vida. Agora, Maurício, aquela pergunta: precisa ter categoria C para dirigir esse carro? Precisa, pessoal. De acordo com a legislação brasileira, tá? Por questões de peso,
questões de peso, acima de 3.500 kg o peso do veículo, e esse aqui excede por pouca coisa, o veículo e a carga que vai em cima. Com algumas mudanças recentes na lei, a carga adicionada no reboque não conta mais, antes contava. Então agora é peso do carro mais capacidade de carga em cima. Excedeu 3.500 kg, carteira de caminhão, de 100 em diante, tá? CDOE, lembrando, respeitando as diretrizes da legislação brasileira. Exame toxicológico a cada 2 anos e meio, né? Então tem que fazer aquela coleta de amostra de pelo, tudo certinho. Até porque daí nós já estamos falando de carteira de motoristas profissionais. Então já tem sim alguma série de exigências adicionais. Maurício, esse carro, as versões anteriores tinham tacógrafo. Essa já, a partir de 2023, 2024, teve uma mudança na legislação e não precisa mais do tacógrafo. O que substitui o tacógrafo aí que você falou agora para mim? Então, pessoal, vamos lá. Vocês devem ter visto alguns vídeos, salvo engano, principalmente no Rio de Janeiro, de uma RAM, no qual o agente da autoridade de trânsito, ele exigiu que o proprietário colocasse faixas refletivas, aquelas mesmas que tem em caminhão. Tá? Por quê? Por causa do peso. Se é caminhão, no texto da lei obrigava cronotacógrafo, que é aquele aferidor de horas rodadas, velocidade e tudo mais, e a faixa refletiva. Com isso, se viu necessário nosso legislativo fazer uma alteração na interpretação da lei, onde veículos com peso de caminhão, mas que a carroceria tenha característica de ser original do projeto do veículo, como é o caso da RAM, que não é aquela carroceria de madeira, ou o baúzinho que você vê fazendo entrega ali do Mercado Livre, desobriga, nesse caso da RAM, o cronotacógrafo e a faixa refletiva. E no lugar do cronotacógrafo veio o RAM Charger, é um carregador por indução que está aqui, tá? Ele fica posicionado bem aqui, é bem discreto. Ao colocar o telefone, ele vai acender apenas um LED aqui e vai fazer a carga assim do seu celular. Ela tem uma leve trepidação, mas assim, para um carro desse tamanho, para quem está acostumado, por exemplo, com Hilux, até acho que ela pula pouco. O que você acha? Não, pula pouco. E assim, né, turma, capacidade de carga grande, isso requer enrijecimento de suspensão. Isso é uma questão técnica. Não tem o que fazer, não existe almoço grátis. Para carregar muito, tem que resistir muito. Enquanto vazio, que é a maior parte do meu uso, ela ficaria um veículo duro, porque aquela suspensão foi preparada para uma carga muito grande. Lembra? 1.700 kg na carroceria e 9.000 kg de arrasto no reboque. Com isso, com as mudanças que eu fiz de pneu e o conjunto de amortecedor, ela acaba pulando menos do que pularia original. Acaba dando sim uma melhora no uso vazio. Maurício, conta pra gente aí esse rebalanceamento que você fez, por assim dizer, da parte traseira do carro. Isso, pessoal, isso aqui ninguém ensina, isso é escola de vida. Como eu falei, a minha família, a gente vem ali de mexer com carreta, caminhão, então a gente tem um entendimento dessa parte de suspensão, tá? O feixe de mola dela é um feixe de molas, mola parabólica que chama, né? Igual de caminhão e de carreta, são 4 molas bem grossas, bem espessas. O que eu fiz? Eu separei as 2 primeiras molas das 2 últimas, de modo que quando o veículo está vazio, ele trabalha só nas 2 primeiras. Quando eu precisar colocar uma carga, ele vai ter igual a capacidade de resistência da terceira e principalmente da 4ª e última mola, que é chamada mola de carga, e é uma mola muito grossa. O pessoal tende a fazer o quê? Pegar essa última mola e virar, de modo que ela fique nesse formato assim, com as pontas para baixo. Eu optei por não fazê-la, porque quando eu precisasse da capacidade de carga, eu teria ela ali, e eventualmente eu uso. Atualmente eu vendi um reboque que eu tinha de carregar um carro, um veículo, e agora eu estou confeccionando um de levar 2 veículos. Por quê? Porque ela consegue arrastar tranquilamente, ela tem homologação para isso. E com isso, lembrando que o peso do reboque transfere um pouco de carga para o veículo que está tracionando, eu não vou ter perda nenhuma da capacidade com essa alteração que eu fiz. Pessoal, hora de ir. Maurício disse aqui, olha, tu tem que dar uma volta no carro para tu colher a tua opinião. E aí, eu vou dar uma volta, tá aqui a bodona. Esqueci de mostrar para vocês o visual do painel, né? A gente já tinha mostrado com detalhes a central multimídia de 17 polegadas, é uma coisa imensa, ela acompanha mesmo lá de cima, do início ao final. Ignição start-stop, tá? E todas as informações, inclusive aqui de pressão de pneu, de tração, tudo. O freio de estacionamento. E vamos lá
aqui o kit conforto básico, antes disso, de deixar, né, a memória dos bancos, o soft touch. E eu já falei em outros vídeos por que se fala do soft touch, porque parte plástica, não é o caso nunca, esse carro com tanta coisa, ele não teria parte plástica mesmo, mas parte plástica, ele com o tempo vai rachando e vai começando a fazer aquele trelado. Então ele todo muito bem acabado, muito bem construído. Gente, como o Maurício falou, é um carro assim, a gente tem a alavanca seletora, eu também prefiro, assim como ele, que a gente consiga sentir a seleção de câmbio, né? Então é um carro que ele tem um conforto assim extra, um conforto e uma força, uma dirigibilidade muito boa. Você sente realmente o poder, a força que o carro tem. Então olha, compre o carro sabendo de todos esses pontos que nós falamos e depois use o carro, use mesmo, porque ele é um carro que consegue te atender de todos os aspectos. Se você quiser dar uma volta de conforto, ou se você quiser fazer uma viagem no carro. Então realmente você tem que ter a noção do tamanho do que você está fazendo, do que você está comprando. Não é só pelo status, que como o Maurício falou, se você compra só pelo status de ter uma RAM, você vai acabar se decepcionando com as particularidades que o carro de 3.500 kg, de 6 metros, de 2 de largura tem. Então a gente consegue ter uma visão ampla, apesar de ser um carro muito grande, a gente tem e muito ponto cego que ele possa ter. Você tem uma ampla visão de capô aqui, é um carro de trepidação, de ruído muito baixo. Ele tem quase um ruído de um carro a gasolina, né? É um ruído muito baixo. Ele tem uma boa resposta ao delay do acelerador, é essa impressão que a gente tem. E quando a gente precisa acelerar, ele é um câmbio até inteligente, né? Ele faz o freio motor com uma capacidade maior do que os outros carros convencionais. Passando aqui por uma trepidação que é uma ponte de onde a gente está passando, né? E a resposta de você simular uma ultrapassagem aqui, ele consegue te atender perfeitamente, né? Olha só o torque que vem rápido, né? O giro aumenta na velocidade. Eu estava a 40 gravando e estou agora a 110. Então ele em um curtíssimo espaço de tempo ele consegue. É uma frenagem muito boa também, tem uma boa resposta de freio. Isso passa para o motorista uma segurança muito maior, porque ele tem uma boa resposta de aceleração, no caso de ultrapassagem. E se eu precisar dar uma frenagem, eu consigo também ter uma frenagem muito boa com esse carro. Eu consigo ter uma noção de segurança, ele passa uma segurança muito boa. E a dirigibilidade dele, o volante não é pesado, o volante é justo exatamente para o que precisa. Não é um carro esportivo, então ele não pode ter uma direção molenga. E eu tenho uma boa empunhadura do volante também. Então é isso, pessoal, aqui a gente só tem o que falar. Falamos aqui de toda a realidade do carro, principalmente o que ele pode oferecer de bom. Não vou falar aqui de prós e contras, de problemas crônicos, mas sim do que o carro serve para você. E nossa opinião aqui é realmente, se você sabe o que você está fazendo, você compra, que você vai ser muito feliz com a Bodona.